Vamos falar sobre as ferramentas Dodge, Burn, Blur, Sharpen e Smooth. Então aqui a gente acessa as três primeiras aí, a Blur, Sharpen e Smooth, e que é logo abaixo o Dodge e o Burn e o Sponge Tool. Dodge e Burn, eles advêm do processo de revelação fotográfica, onde se expunha, né, o negativo à luz e esse negativo então era projetado sobre o papel que seria a cópia fotográfica. E era esse negativo exposto à luz e então se usavam ou a mão, aqui ó, como burn tool, meio que fechada, né, deixando uma abertura por onde a luz passava. Essa zona aberta, ela era clareada, as outras zonas eram tapadas, a luz era tapada pela mão, então isso provocava um clareamento ou não queimava a fotografia, tá? E aonde a luz atuava, então queimava a fotografia. Então por isso Burn Tool tem essa forma aqui. O Dodge Tool se fazia o contrário. Então se queria clarear uma área, não se deixava ela pegar tanta luz. Então se faziam pequenas máscaras com palito e cartolina, né? Então tinham formas de pirulito aqui, ou de um quadrado com preso num quadrado de cartolina, preso numa haste, e assim ia, triângulos, enfim, tudo de acordo com o que se precisava clarear. E por isso que elas têm essas formas. Então vamos ver aqui, ó, o Dodge Tool. Então Dodge é o contrário de Burn, tá? O Burn eu vou usar para queimar, o Dodge clarear. Então eu quero clarear uma zona da minha fotografia aqui, vamos dizer esse olho, tá? Eu posso então controlar aqui o tamanho e o estilo do brush, eu posso usar qualquer brush para isso, tá? E o principal aqui é quanto essa ferramenta vai atuar, né? Eu vou botar um valor pequeno aqui, em torno de 20%, ela vai deixar ela trabalhar, como se eu controlasse a intensidade da luz que eu estaria usando. E aqui em que área ela vai trabalhar, se ela vai clarear mais uma sombra, se ela vai clarear um tom médio, ou se ela vai clarear já um tom de highlight aqui, ou de alto brilho, né? Por exemplo aqui o olho, né, que está refletindo aqui a fonte luminosa. Então, digamos que nós vamos trabalhar justamente sobre isso, sobre o highlight aqui, ó, tá? Vou diminuir meu pincel um pouco. E aí, ó, vamos reforçar todo o brilho desse olho, tá? Desse olho aqui também. Veja que ele só vai trabalhar onde já é iluminado. Aqui ele não está trabalhando, ó, a menos que eu mude para um tom médio. Aí ele vai conseguir então trabalhar nessa zona da foto. Se eu pegar aqui uma sombra, o que ele vai fazer com ela é clarear essa sombra. Veja ali, ó. Tá? Então eu posso, regulando a intensidade, controlar esse efeito. Aqui estou queimando, variando menos essa zona de sombra. Ferramenta Burn Tool, então o funcionamento é o contrário, o oposto da Dodge. Então a gente vai trabalhar aqui os tons médios, também controlando a exposição aqui. Vou chegar mais perto aqui da zona do olho, onde aqui eu vou querer ressaltar uma sombra. Então vamos pegar aqui, vamos trabalhar nas sombras, vamos diminuir aqui o pincel.
E vamos ressaltar essa zona aqui, que é uma zona de sombra. Posso passar em cima do branco que não acontece nada. Então aqui eu vou ressaltando alguns detalhes. Mesmas opções, né, de brush e controle de atuação, enfim. Tá? A ferramenta Sponge, ela atua na saturação e dessaturação de alguma área. Digamos que aqui eu quero dessaturar aqui o braço do gato aqui, né? Então eu vou pegar aqui dessaturação, a fluidez do pincel e vou passando em cima, e nessa área eu vou dessaturar. É legal até para fazer um cutout aqui, uma área da foto que a gente deixaria preto e branco e o resto colorido, mas se a gente for fazer com ela vai demorar bastante. Contrário, se eu quero saturar, então vou passando ela aqui, ela vai saturando essa área. Vamos dar Ctrl Z, desfazer isso aqui. Então, bem simples de usar, né? Dodge Burn. Com a diferença aqui que Dodge Burn no CS4, aqui eles trabalham só com claro e escuro, ou seja, é uma escala de cinza praticamente. No CS4, o Burn, por exemplo, quando a gente usa ele muito a fundo, aí ele tende a ficar um marrom escuro, né? Quando a gente está queimando a foto, como seria no processo fotográfico mesmo. Já no Photoshop CS4 a gente consegue manter a cor, a característica de cor, ela só vai se intensificando. Ou no caso do Dodge, vai clareando, mas não fica branca. Ela mantém a cor sempre. Então isso é bem bacana. CS3 não tem esse recurso ainda. Ferramentas Blur, Sharpen e Smooth. Blur significa um desfoque. Blur. Sharpen já é o contrário do Blur, que é tradução literal seria sharp, seria ponta, pontudo, né? Então, se o blur é um desfoque, o desfoque é justamente suavizar o serrilhado, esse aqui é trazer o serrilhado à tona. E o smudge é como se eu passasse o dedo numa técnica de esfuminho, né? Então eu quero esfumaciar uma zona, por exemplo, estou trabalhando com pastel lá, quero esfumaciar, passo o dedo, e esse é o nosso smudge. Então vamos ver aqui, ó, blur, tá? A gente tem aqui os modos normal, dark, light, enfim, né? São os modos de mistura que a gente pode usar. Força desse blur e o pincel. Então eu vou passar aqui atrás, ó, como se essa zona aqui tivesse desfocada. O que vai acontecer? Vai causar um desfoque, que é bom para simular profundidade de campo em fotografia, ou até esfumaçado numa pintura, enfim. O Sharpen, então ele vai atuar de forma contrária ao Blur. O que acontece é que o Sharpen, às vezes, se eu trabalhar com ele demais, ele cria alguns pixels aqui, tá? Ele começa a inventar coisas que não existem. Então a gente tem que ter um maior cuidado no trabalho com o Sharpen do que com o trabalho com o Blur. Vou voltar aqui. Só vamos ver uma situação normal onde eu não tenho essa preocupação aí de eu não tinha nenhum efeito aplicado anteriormente, e como se eu passar uma ou duas vezes só, eu vou ter um realce aí do pelo do gato. Agora eu tenho que ter um certo cuidado. Posso usar os dois em conjunto também para
às vezes resolver algum problema que o Sharpen tenha causado. Mas, opa, vamos voltar. Nossa força está muito grande, nosso pincel está muito grande. Diminuir o pincel. Passar aqui ó, onde o Sharpen foi muito intenso. E aí está resolvido. O Smooth Tool, última ferramenta, como eu falei, ele causa um esfumaçado, um borrado mais profundo aí, né? Como se a gente estivesse passando o dedo sobre uma zona molhada. Também tem os mesmos controles, né, de tamanho, de força, modo de mistura, enfim. Então vou passar o dedo aqui, ó. Causa um desfoque também, só que eu posso brincar aqui de eriçar os pelos do bicho aqui, ó. Se eu passar o Sharpen aqui, capaz até que fique interessante. Pegar um outro tipo de pincel, dar uma sharpeada aqui, mas você veja que é difícil. Numa zona que o blur já fez efeito, o Sharpen começa a criar umas coisas indesejadas aí. Então a gente teria que diminuir o tamanho do pincel e aí mesmo assim sempre vai ficar meio esquisito, mas dá pra, de longe fica aceitável, digamos. É isso aí então, essas foram as ferramentas Blur, Sharpen, Smooth, Dodge, Burn e o Sponge Tool.